Não vamos falar sobre casa de papel nesse vídeo, é casa de plástico agora. A gente vai falar sobre como as casas de plástico estão entrando na construção civil e quais são os benefícios de utilizá-las. Então, se você gostou da ideia, já clique em gostei, já deixa seu comentário de uma possível sugestão de um próximo conteúdo e roda a vinheta. O conceito de sustentabilidade tem se tornado cada vez mais presente em todos os setores da nossa sociedade. E na construção civil não poderia ser diferente, né? Porque é um dos setores aí que mais impacta o meio ambiente. E em consequência dessa preocupação em trazer sustentabilidade para o setor, várias inovações têm surgido no mercado e hoje vamos falar sobre uma das novidades quando falamos em sustentabilidade, que são as casas de plástico. Sustentabilidade é muito utilizado para definir as ações humanas que buscam suprir as necessidades no presente dos humanos sem comprometer próximas gerações. Então, é muito importante a gente relacionar a sustentabilidade a um desenvolvimento econômico sustentável e material também, sem agredir o meio ambiente e garantir dessa forma o desenvolvimento da sociedade com recursos naturais de forma inteligente. Mas espera, né? O que isso tem a ver com construção civil? O crescimento da construção civil é um dos fatores que mais demonstram o crescimento de um país, mas é um setor que necessita de muitos insumos e produz muitos resíduos. A construção civil, considerando desde os insumos utilizados até a execução da obra, ela apropria-se cerca de 75% de tudo que é extraído da natureza. E a casa de plástico, ela chega como uma opção na construção para diminuir a quantidade de material extraído do meio ambiente e a quantidade de resíduos gerados, além de realizar uma atividade muito importante, que é reciclar o plástico e evitar que ele seja despejado no meio ambiente. Então vamos lá. Existem diferentes casas de plásticos com diferentes tecnologias. E aqui nós vamos falar sobre dois tipos que trazem grandes benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a construção. Então, muito em cima do capitalismo consciente. Você vai gerar um retorno tanto para a sociedade quanto para a sua empresa. E o primeiro tipo são as casas de plástico populares ou casa pré-fabricada de plástico. A iniciativa para desenvolver essa tecnologia veio da empresa Impacto Proteção, que é de Fortaleza e especializada em oferecer serviços para a construção civil. E ela foi feita em parceria com a UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, e FINEP, que é financiadora de estudos e projetos. Esse tipo de casa, como o próprio nome afirma, são pré-fabricadas. Elas são construídas utilizando uma estrutura de aço e placas de plástico. A estrutura de aço ela é utilizada entre as placas e é de alta resistência e difícil corrosão. E o plástico utilizado é um polietileno de alta densidade reciclado. Esse plástico ele vai resultar em peças com alta rigidez e baixa deformabilidade. E dentro das placas a gente insere uma resina plástica de poliuretano, que é um material que possui grande durabilidade e não prejudica a natureza. E você deve estar se perguntando, né? E as infiltrações? As placas de polietileno são fixadas com auxílio de perfis de PVC e perfis H. E a posição dos perfis na fixação faz com que as casas sejam completamente permeáveis, impossibilitando as infiltrações. E após essa fixação das placas, elas são preenchidas com espuma de poliuretano. A espuma de poliuretano é uma espuma expansiva que após curada se torna rígida. Ela é muito indicada para preenchimento, isolamento acústico, isolamento térmico e com ótimas propriedades adesivas na maior parte dos materiais de construção. Então, quando você vai realizar alvenaria, por exemplo, dentro de uma construção, sempre vai sobrar um espaçozinho e você pode colocar essa espuma para fazer o encunhamento. Depois que as placas são montadas e preenchidas e o acabamento interno é realizado, esse acabamento é feito em gesso para que seja possível aplicar texturas, pinturas convencionais e até mesmo aplicar revestimento cerâmico. Outro detalhe, como caixa d'água, telhado, instalação elétrica, também é pensado logicamente para casa de plástico. Então dá uma olhada no artigo que, se você clicar aqui na descrição, tem lá tudo direitinho, ainda mais completo o conteúdo para você ver uma parte mais técnica. Agora que a gente já conheceu esse tipo de casa, quais são as vantagens para a casa de plástico para uma casa convencional? A primeira e uma das principais vantagens é que ela possui um preço reduzido. Como a casa ainda passa por um processo de análise de materiais, ela ainda não possui um preço definido de comercialização, mas segundo o responsável, com certeza será um valor inferior aos das casas convencionais no mercado da construção. E a segunda vantagem é algo muito importante na
na construção civil, que é o tempo de obra. O tempo de execução é muito inferior ao tempo exigido nas construtoras convencionais. Se o terreno já estiver preparado, a montagem da estrutura, instalações e acabamentos leva um dia, e no segundo dia o acabamento interno com gesso é aplicado e a casa está pronta. E a terceira vantagem, mas não menos importante, é que o plástico é 100% reciclado. Então traz vários benefícios para a natureza, já que reduz a utilização dos materiais que são extraídos do meio ambiente e retira do ambiente materiais plásticos poluentes. E isso pode entrar muito no marketing da construtora da venda de casas, porque está muito em alta o consumo de sustentabilidade do conceito. Agora vamos para o segundo tipo de casa de plástico. O segundo tipo são casas construídas com blocos de construção e feitos de plástico. A iniciativa para a criação dessa tecnologia foi da empresa colombiana Conceptos Plásticos, e a empresa ela transforma plásticos, resíduos eletrônicos, borracha de pneu em blocos para a construção. Para você entender bem, esses materiais são fundidos, ou seja, eles se derretem e misturam-se eles para que depois eles sejam inseridos em um molde que produz os blocos. E esses blocos são encaixados uns nos outros, por isso são comparados a peças de Lego. E além disso, quando o bloco está sendo produzido, são inseridos aditivos que tornam os blocos mais resistentes a fogo, regiões que enfrentam terremotos, ou seja, é uma casa realmente que fica bem firme. Diferente do modelo anterior, nesse caso, as casas menores, que são as térreas, podem ser construídas somente com os blocos plásticos, mas em caso de construções com mais andares, também é necessário adicionar uma estrutura metálica para suportar o peso próprio da construção e as sobrecargas, que é as cargas provenientes da utilização. E as vantagens desse método são muito parecidas com as da casa anterior que a gente falou. A execução é bem mais rápida que a execução de uma construção comum, gera uma economia de até 30% do valor que seria gasto na construção convencional, e como o material é reciclado, essa tecnologia retira do meio ambiente poluentes que chegam a demorar mais de 500 anos para se decompor. E se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei, ativa o sininho para você sempre estar recebendo essas notificações e se inscreve no canal, porque quando você se inscreve no canal, clica em gostei, você vai recebendo conteúdos referentes à construção civil. E se você está assistindo esse vídeo, isso é muito importante para você. Então, para continuar se atualizando, se inscreve aí no canal, clique em gostei, deixe seu comentário e obrigado pela sua audiência e até mais.